Olá, bem-vindo ao Fundamentec. Me diz uma coisa, você já parou para analisar como os dados que utilizamos, dos aplicativos, né, que utilizamos constantemente, são armazenados e gerenciados? Bom, seja você um desenvolvedor de software já experiente ou um usuário avançado de tais aplicações, ou mesmo um iniciante programador, acredito que esse vídeo seja para você. Neste segundo episódio da série Banco de Dados, vamos explorar os diferentes tipos de gerenciadores de banco de dados, desde os tradicionais até os mais recentes NoSQL ou NoHel. Vamos ver ainda de uma maneira conceitual como podemos classificar os RDBMS e observar como cada um deles oferece vantagens únicas para diferentes necessidades. E aí, vamos entender um pouquinho mais? Então segura só 8 segundinhos, vamos nessa. Bom, a escolha de um sistema de gerenciamento de banco de dados, sobretudo durante projetos de missão crítica, nunca foi uma tarefa fácil. É claro que essa dificuldade foi se tornando cada vez mais evidente ao passo que novos modelos de banco de dados surgiram durante os anos 80, final da década de 70 e os anos 80. Aliás, foi na década de 80 que várias soluções de peso surgiram e a concorrência se acirrou, sobretudo nos modelos relacionais, esses que a gente conhece aí a longa data. Cada uma dessas soluções apresentava alguma vantagem em um dado domínio sobre outras, e isso tornou a tarefa de seleção de uma solução mais aderente mais difícil. Contudo, a vida dos projetistas e arquitetos não melhorou de lá para cá, neste quesito principalmente. Os anos posteriores à década de 80 trouxeram ainda mais revolução e evolução, tanto no aparecimento de novos RDBMS, né, ou sistema de gerenciamento de banco de dados relacionais, quanto soluções ainda mais sofisticadas e voltadas a resolver problemas específicos, onde os poderosos e bem estabelecidos modelos relacionais não eram os mais indicados. Na verdade, a coisa hoje ainda está mais exigente para os profissionais responsáveis por determinar as soluções da camada de dados. Não é nada incomum um sistema composto por um conjunto de aplicações interdependentes, microserviços e afins estarem suportados por bancos relacionais, documentais, grafos, etc. Bom, primeiramente é importante salientar que podemos categorizar banco de dados tomando por base vários critérios. Pensa o seguinte: imagina que você precise determinar as soluções da camada de dados que vão sustentar uma aplicação complexa. Só imagina. Neste momento, entender quais dados serão trafegados, como serão inseridos, qual a volumetria e a distribuição, faz com que analisemos o problema levando em consideração características como o modelo de dados a ser utilizado, observar questões de escalabilidade, formas de armazenamento, tipo de conteúdo, enfim. Para o vídeo não ficar extremamente longo, obviamente, vamos abordar apenas os critérios que levam em consideração o modelo, a escolha baseada em modelo de dados, que no geral é o que mais se utiliza, é o mais importante e envolve todo tipo de solução desejada. Um aviso: a maioria dos tipos de gerenciadores de banco de dados que vamos falar aqui serão tratados com mais profundidade nos vídeos posteriores, conforme falamos no episódio de introdução dessa série. Então, se você caiu de paraquedas neste vídeo, sugiro que dá um pulinho lá no episódio 1 e depois segue adiante, beleza? Existem vários modelos disponíveis atualmente e aqui levamos em consideração a forma de fato como o DBMS entende os dados através de suas estruturas rígidas ou flexíveis, aos quais estão preparados para suportar. Na maioria das vezes, o modelo de dados será o foco principal de trabalho de um especialista nessa camada, e certamente serão abordadas duas ou mais soluções para suportar uma aplicação de médio ou grande porte. Então vamos lá. Bem, vamos começar com os bancos de dados tradicionais. Neste vídeo, consideramos o termo tradicional os bancos de dados precursores ao modelo relacional, o próprio modelo relacional,
bem como os mais recentes, exceto aqueles que fazem parte da mais nova categoria, os NoHel ou NoSQL. Bom, banco de dados hierárquicos. Este modelo organiza o dado em uma estrutura de árvore, com sentido de acesso unidirecional, onde cada registro tem um único pai e 0 ou mais filhos. O acesso aos dados ocorre através da navegação desta estrutura hierárquica, partindo sempre do nó superior, ou root, raiz. Embora seu uso fosse realmente eficiente para certos tipos de consultas, modelos mais modernos acabaram por substituir completamente, motivo pelo qual não falaremos a respeito dele nos próximos vídeos. De qualquer maneira, casos de uso onde poderíamos utilizar um DBMS hierárquico seriam os seguintes: Sistema de Gerenciamento de Conteúdo, CMS, devido à sua relação autor, post, comentários, metadados, tipicamente hierárquica. Sistema corporativo para representação e ou gestão de dados a respeito de estrutura departamental de uma organização. Sistema de categorização de produtos para e-commerce, ele iria muito bem, devido à característica hierárquica das categorias de produtos. Sistema que necessitem de acesso a dados seguindo ordem hierárquica e em alta velocidade, mas de estruturas pré-definidas. Caso do banco de dados hierárquico, ele iria muito bem também. Bom, modelo de rede é um modelo que utiliza o conceito de gráficos direcionados ao invés de estrutura de árvore. Ele organiza os dados em gráficos direcionados, permitindo que cada registro possam ter múltiplos pais e filhos. Na verdade, ele utiliza o conceito de duas estruturas de dados, sendo elas registros e conjuntos. Em essência, o modelo de rede é a evolução do modelo hierárquico, que o tornou mais flexível, uma vez que permite múltiplas relações entre registros. Esse modelo também já é considerado ultrapassado e completamente substituível pelo moderno modelo em grafo. Por esse motivo, também não abordaremos mais detalhadamente em próximos vídeos. Ainda assim, casos de uso onde poderíamos utilizar um DBMS de rede seriam sistema de reserva de passagem aérea, devido à complexa relação entre voos, tarifas e reservas, e que naturalmente cada elemento pode estar conectado a múltiplos outros elementos. Sistema de inventários, sobretudo na gestão de produtos complexos, onde existam componentes, subcomponentes e estes sejam parte de várias assemblies. Sistema de gestão de projetos e ou planejamento de recursos, natural até por conta da existência da relação complexa entre tarefas, recursos, dependências e podendo ser interrelacionados todos eles. Já no modelo relacional, bom, este que é sem dúvida o modelo mais popular e amplamente utilizado, até por motivos um pouco óbvios, né? É eficiente, robusto, é de fácil utilização. Este modelo, ele organiza os dados em tabelas e que normalmente são interligadas por chaves estrangeiras. Esta característica dá aos modelos relacionais uma vantagem singular quando o assunto é a manipulação de dados através de uma fácil e compreensiva linguagem de consulta estruturada, ou SQL. Aliás, o próximo vídeo da série tratará em mais detalhes os sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionais. Então, fica ligado e não perde. Bom, mas vamos lá. Onde poderíamos utilizar o banco de dados relacional? Bem, devido às suas características importantes, né, que este modelo apresenta, como integridade referencial, data constraints, propriedades ACID, que é atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, facilidade de manutenção e escalabilidade, entre outras, né? Além disso, ser de emprego geral, em minha opinião, é um banco de emprego geral, há uma ampla abrangência de casos de uso. Por exemplo, Sistema de Gestão Empresarial, ERP, lembra do SAP? Pois é. Sistema de Relacionamento com o Cliente, CRM, dos mais sofisticados ao mais simples utilizam. Comércio eletrônico, inúmeros sites utilizam, até os sites mais simples utilizam o MySQL, por exemplo. Sistemas bancários, financeiros e contábeis, sistemas de recurso humano,
aplicações web tradicionais, sistemas de reserva de passagem, hospedagem, sistemas de inventário, sistema de controle de acesso, sistema de gestão de dados científicos de pesquisa e por aí vai. Bom, poderíamos ficar horas falando em relação de oportunidades onde o modelo relacional seria o mais indicado, né? Mas é claro que hoje ele não é solução para todo tipo de problema. Fato. Em sistemas grandes e complexos, existem momentos transacionais, aí sim onde o modelo relacional faz toda a diferença, bem como momentos analíticos, onde outros modelos mais eficientes entram em cena e que falaremos um pouco mais adiante neste vídeo. Bem, um modelo orientado a objeto é uma extensão natural da OOP, ou Programação Orientada a Objeto. Entendo como sendo de emprego específico e, quando bem modelado para uma dada aplicação, os resultados são significativos. Por exemplo, situações onde os dados são melhores representados como objeto e que, por sua vez, são armazenados em formato que as linguagens OO orientado a objetos entendem nativamente, faz com que possamos fazer uma ponte direta entre a representação do dado no banco no código da aplicação. Isso é incrível, mas deu para entender? Não? Então, peraí. Vamos exemplificar alguns casos de uso onde este seria a melhor opção. Vamos ver se fica mais claro. Bom, vamos lá. Ele pode ser utilizado em sistema CAD, Computer Aided Design, ou seja, modelagem apoiada por computador, e CAM, que é a fabricação apoiada por computador. Aqueles modelos de renderização 3D, AutoCAD, por exemplo. Sistema de simulação de voo, simulação biológica, ambiental, outro caso. Desenvolvimento de jogos, aí é óbvio, né? Sistemas de telecomunicação para visualização de dispositivos, redes e serviços interconectados. Sistemas Digital Twin, aliás, a gente vai falar sobre isso em vídeos futuros. Digital Twin é incrível. Sistema de informações geográficas. Viu só? Existem muito mais possibilidades onde o modelo manda muito bem, né? De maneira geral, sempre que a aplicação necessite de uma abordagem de dados extremamente próxima à lógica de negócio, bem como a própria programação orientada a objetos, um DBMS, né? Um DBMS deste modelo vai proporcionar melhores resultados, tanto na manutenção como em facilidade de desenvolvimento. Bem, entrando nos bancos de dados NoSQL ou NoRel, vamos lá. Essa categoria de banco de dados difere bastante dos tradicionais bancos relacionais em muitos aspectos. No geral, muitos são projetados para lidar melhor com alta escalabilidade e flexibilidade. E aqui falamos dos dados propriamente dito, afinal, eles permitem uma modelagem mais livre e menos ou nada restritiva, o que os tornam ótimos para se virar com massivas quantidades de dados distribuídos e de formatos variados. Bom, pense no seguinte: se existe uma demanda de volume, velocidade e variedade de dados que excedam as capacidades dos sistemas relacionais, é aqui que o NoSQL entra em cena. Modelo documental. Esse é muito bom. Bem, os dados são armazenados sob a forma de documentos, normalmente em estruturas formatadas como JSON, BSON ou XML. Bancos com suporte a esse modelo são projetados para suportar naturalmente as diversas estruturas de dados utilizadas em aplicativos modernos, devido à sua alta flexibilidade, além de proporcionar alta escalabilidade. Podemos vê-los em utilização nos seguintes tipos de soluções: aplicações web e mobile moderna, isso por conta da flexibilidade de estrutura de dados, e bem como a fácil escalabilidade para atender a demanda principalmente dos mobile. Gerenciamento de conteúdo CMS, olha, ele entra aqui, principalmente pela a flexibilidade em lidar com itens de conteúdos diferentes. Por exemplo, no CMS você tem página, artigo de notícia, posts, metadados associados. Um banco documental se vira muito bem com esses tipos. E-commerce, por exemplo, informações detalhadas do produto, informações detalhadas do pedido, tudo em um só documento. A IoT,
gerenciar dados de múltiplas fontes, né, ou dispositivos com múltiplas estruturas diferentes, catalogação e inventário, acervo bibliográfico, gestão de documentos e recursos, é a cara de um banco documental, Big Data e análise de dados, né, gerenciar grandes volumes de dados, tá dentro da alçada de um banco documental. Aliás, falamos em vídeos anteriores sobre o evento Big Data e também análise de dados. Dá uma conferida, vou deixar um card aqui em cima. Sistema de reservas e agendamento, logística e rastreamento, são carga, rotas, estado de entrega em tempo real, enfim. Exemplos de bancos, né? MongoDB, CouchDB, são bancos dessa categoria. Bom, próximo, modelo chave-valor ou Key Value. Neste modelo, os dados são organizados como chave-valor, onde cada chave, né, estará associada a um dado ou conjunto mais complexo de dados. Situações onde a chave é conhecida ou o sistema vai precisar de acesso rápido a um grande volume de dados, este é um modelo fortemente candidato a ser utilizado. Por exemplo, o mais comum, cache, né, para recuperação e entrega de dados comumente requisitados pelas aplicações, agilizando o processo de acesso de maneira muito eficiente. Gerenciamento de sessões do usuário, né, onde você pode fazer a guarda de algumas informações dessa sessão e durante a navegação para recuperação posterior. Armazenamento de preferência de configuração, preferência de personalização de usuário. Sistema de filas de mensagens, então tarefas ou mensagens podem ser armazenadas como chave-valor para processamento futuro. IoT, dados de dispositivos como leitura de sensores ou comandos de controle. Real-time Data Processing, ou processamento de dados em tempo real. Um exemplo, monitoramento de tráfego de rede, sistema de recomendação instantâneo, e-commerce em carrinho de compras, sistemas de placares e contagem eletrônica. Então, assim, contagens diversas, resultado de partidas. Imagina que você tem um jogo que milhões de pessoas no mundo participam. É disso que a gente está falando. Então, quando for um sistema de placares e contagem, é nesse nível. Coisas pequenas, não. Então, banco de dados que pode ser utilizado, Redis ou Redis e DynamoDB. Bom, modelos colunares. Se o problema em questão é resolver agrupamentos ou agregações de dados em consultas que percorrem grandes massas de informações, este seria o modelo mais adequado, devido à sua característica de organizar e gerenciar os dados por coluna, em vez de linhas, como nos bancos relacionais, e isso possibilita uma eficiência maior em algumas operações específicas, né, como a citada inicialmente. Situações comuns que podemos utilizar este modelo são análise de Big Data, né? Então operações de soma, medianas, contagem, etc. são facilitadas por esse modelo devido aos bancos colunares permitirem que dados irrelevantes sejam ignorados, tá? A gente vai falar no vídeo dedicado ao banco colunar a respeito disso. Business Intelligence ou Data Warehouse, processamento de consultas complexas com cálculos de agregação tem melhor eficiência nos bancos colunares. Relatórios e dashboards, principalmente por conta da rápida recuperação dos dados para múltiplas visualizações, tipo operações drill down, drill up e afins, elas são favorecidas nesse modelo. Processamento de transações com intensa leitura, ou seja, seus dados são guardados, mas não são constantemente alterados, porém lido com muita intensidade. Este é um bom modelo. Machine Learning, Data Science, devido à natureza das soluções desse segmento, o acesso a grandes volumes de dados de forma intensa faz com que o modelo seja o mais recomendado. A propósito, falamos também sobre esses temas em vídeos anteriores. Sistemas governamentais e de saúde, né? Acessar um gigantesco volume de dados via modelo colunar facilita as consultas complexas, contribuindo para análises estatísticas e ou epidemiológicas, né? Modelos aí, ou melhor, soluções que a gente poderia utilizar, Cassandra ou HBase, enfim. Bem, modelo Grafos.
Cara, imagina que você precisa criar um sistema focado em realizar análise de relações entre dados e essas relações elas têm o mesmo peso que o dado em si. Vamos lá. Eh, Este modelo utiliza uma estrutura de grafos para representar e armazenar dados, onde estes são apresentados como vértices, nós, e as relações como arestas, ligações, links, enfim, formando uma rede navegável. Vamos ver alguns casos de usos que são bem recomendados para a utilização desse modelo. Redes sociais. É o primeiro e mais comum uso, até porque para as redes sociais, né, as relações entre usuários, ela tem uma importância extremamente relevante. Sistemas de recomendação, plataformas inteligentes de e-commerce, bem como serviços de streaming, tiram proveito deste modelo, uma vez que suas análises partem de observações dos padrões e conexões entre usuários e produtos ou conteúdo, né? A detecção de fraude é meu uso favorito, né? Pois setores bancários, seguradoras, financeiras e afim conseguem analisar padrões suspeitos de transações via complexas relações e dinâmica entre entidades, como contas e operações. Gerenciamento de rede. O modelo gráfico é ótimo para armazenar e apresentar a infraestrutura de rede, proporcionar o monitoramento de conectividade, performance e segurança dos ativos de TI. Gestão do conhecimento e dados semânticos. Bom, base semântica, onde a compreensão e a exploração de relação entre conceitos, documentos e metadados são fundamentais. Este modelo é fortemente recomendado. Cadeia de suprimento e logística. Se fosse eu o responsável por uma empresa do tipo hub de transportadoras, não escolheria outro modelo de dados para armazenar as relações entre fornecedores, produtos e rotas de transporte. Se você conhece ou já ouviu falar em análise de gráfico e teoria de rede, deve se lembrar do problema de caminho mínimo. E é este que eu buscaria aplicar no problema que acabei de citar da transportadora. Bom, banco de dados, Neo4j e ArangoDB. Bom, como ainda estamos falando sobre banco de dados, ainda num formato mais conceitual, entendo que não seja um momento para indicar ou recomendar outros livros que não os que já foram apresentados no primeiro episódio da série. Então eu vou reforçá-los aqui, tudo bem? Vamos lá. Introdução a sistemas de banco de dados. Livro do renomado Chris John Date, que além de autor independente, professor, pesquisador e consultor, é especialista na teoria de banco de dados relacionais. Nesta publicação, você vai aprender sobre os alicerces da tecnologia de banco de dados, além de abordar temas como linguagem de consulta estruturadas, tipos, relações, cálculos relacionais, integridade, visões, normalização avançada, modelagem semântica, concorrência, otimização e muito mais. Bom, sistemas de banco de dados, livro de Ramez El-Masri e Shankar Navad, obra que é uma referência no que tange à introdução de conceitos fundamentais para projetar e implementar banco de dados. Nesta edição, são introduzidos temas mais recentes como processamento Big Data e banco de dados NoSQL. Então é isso, nobre espectador. Existe uma ampla gama de opções de modelos de dados implementados por sistemas gerenciadores que têm propósitos muito bem definidos e, portanto, direcionado a resolver problemas específicos que vão além das capacidades das soluções tradicionais. Novamente, reforço a importância de entender o contexto geral dos dados, que serão alvos da solução que pretende desenvolver, uma vez que modernos e sofisticados sistemas se valem do melhor que cada um pode oferecer. E em muitos casos, o sucesso deste só realmente é alcançado através do uso de várias soluções de DBMS em conjunto. Então é o seguinte, no próximo episódio falaremos mais detalhadamente sobre os bancos de dados relacionais, beleza? Vai ser de uma forma mais aprofundada. Então, te espero lá.
Bom, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Quero deixar meu muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Espero que eu tenha contribuído de alguma maneira para o teu aprendizado, para o teu conhecimento, beleza? Fica ligado para as próximas publicações do canal. Não deixa de se inscrever, deixa aquele joinha, senta a mão no sininho para não perder nada e compartilha com a galera. Fui!